Madrugada do dia 24 de abril do ano de 2022. O estudante de Direito e videomaker Lucas Vinícius Monteiro Oliveira, de 24 anos, voltava de uma festa no sítio Cantão, no bairro Cabral, zona norte de Teresina. Estava acompanhado apenas da namorada, Maria Gabriela Soares Vasconcelos, que dirigia o carro pela ponte Juscelino Kubitschek, que fica sobre o Rio Puti, entre o centro e a zona leste da capital do Piauí. Segundo a versão contada por Gabriela, teria insistido ele para que ela parasse o carro. Ele teria descido e se jogou nas águas do Rio Puti. Passado mais de um ano, até a publicação deste podcast, ninguém sabe até hoje o paradeiro de Lucas Vinícius. A família de Lucas acumula muita dor e tristeza. A mãe, Dona Ana Lúcia, fez um desabafo ao Casos Podcast. Se fosse o contrário, o meu filho já estaria preso por feminicídio faz tempo. O pai, seu Antônio Moisés, faz questionamentos até hoje nunca respondidos. Dizer que o meu filho se matou, se suicidou, é como eu falei para a delegada. Se suicidou, cadê o corpo, senhora? Eu sou Alisson Paixão e este é o Casos Podcast, que traz, neste nosso segundo episódio, o caso Lucas Vinícius. Bem-vindos ao Casos Podcast, chegando ao nosso segundo episódio. Eu quero aproveitar para pedir, inicialmente, a sua inscrição na nossa TV 86, onde você pode acompanhar todo o conteúdo da equipe do Portal 86, tanto o Casos Podcast, lá tem o podcast Piauí em Cidade, que a gente já produz, o conteúdo do Zap do Efrem, você que acompanha aí esse conteúdo que sai no Portal 86 e também no Zap do Efrem, você também pode conferir na TV 86, que é o nosso canal no YouTube. Para quem não conhece, é youtube.com/TV86. Coloca na busca lá, Portal 86, que você encontra no YouTube. Você que já é inscrito, muito obrigado. Peço que você curta os nossos vídeos, inclusive esse episódio do Casos Podcast, tá certo? Você compartilhe, divulgue ao máximo, vai ajudar bastante a gente nesse trabalho que a gente faz aqui dentro do Portal 86, tá bom? Também você pode acompanhar em todas as plataformas de áudio. Eu, por exemplo, utilizo muito Spotify. Se é de sua preferência também, coloca lá na busca, você no seu celular, coloca o fonezinho de ouvido e leva com você o nosso conteúdo, tá bom? O Caso Podcast, você encontra lá o primeiro episódio, que foi sobre o caso Tainá. Agora você encontra sobre o caso Lucas Vinícius, que é este segundo episódio. Leva o fone de ouvido, escuta na academia, tem aquele tempinho que tá assim, sem fazer muita coisa, escuta também o Caso Podcast, tá bom? Conto demais com a sua audiência. Vai ajudar em muito esse trabalho que a gente faz aqui com toda a equipe do Portal 86. Bom, a gente tem que destacar também os nossos parceiros, tá bom? Argo Teresina, para o seu bem-estar, o que há de melhor em mobiliário corporativo. Produtos Alberflex, o melhor conforto do mundo. Contato 86-3305-2287. A Favorita Padaria, a melhor e maior bomba do mundo, mas que uma marca faz parte da nossa família. Acesse pelo Instagram, @padariaafavorita, e veja qual a unidade mais próxima da sua casa. O delivery pelo WhatsApp, 869-9513-6573. Uma novidade, ó, tá vendo a nossa canequinha aqui, ó, que bonita, do Casos Podcast? Você pode ter ela na sua casa. Você que nos acompanha, entre em contato com o nosso perfil no Instagram, que é o @casospodcast. Vai lá no direct e diz: eu quero a minha caneca. E você vai receber as instruções para que você passe a ter também, no conforto da sua casa, essa canequinha que tá aqui, ó. É um cafezinho quente aqui, tá bom? Você também pode ter a sua caneca do Casos Podcast, mais um produto aqui, ó, do nosso amigo Francisco, do Onda Geek. Você pode seguir o Instagram do Onda Geek no @OndaGeek1, tá certo? Muito obrigado aos nossos parceiros e vamos ao nosso conteúdo. Bom, vamos então ao tema deste nosso segundo episódio, que é o caso Lucas Vinícius. É importante colocar para vocês que nos acompanham que todo o caso que nós trazemos aqui no nosso Casos Podcast diz respeito à investigação, a inquérito e o que já foi divulgado, inclusive, no conteúdo do Portal 86 e em toda a imprensa, tá certo? Dentro desse nosso segundo episódio, a gente vai trazer as falas da mãe de Lucas Vinícius e do pai de Lucas Vinícius. E ao final, a gente vai destacar o conteúdo que a gente fez, inclusive, dentro do Portal 86. A nossa equipe entrevistou
o advogado da Gabriela, que foi a última pessoa a estar, segundo consta no depoimento, segundo consta no inquérito policial, a estar com Lucas Vinícius, tá bom? Eu vou utilizar aqui da minha pesca para que passe a melhor informação para vocês. Estudante de Direito natural da cidade de São Roque, São Paulo, Lucas Vinícius Monteiro Oliveira, de 24 anos, desde muito novo trabalhava com filmagens. Ele usava boas câmeras e, claro, sempre utilizando também de um celular que faz aqueles stories, né? E foi assim que ele foi contratado como videomaker do grupo Gaiolas do Funk no Rio de Janeiro. Esse grupo explodiu no Brasil inteiro, ficou muito conhecido e rodou em apresentações pelos estados. Numa dessas viagens com DJs, dançarinas, Lucas como videomaker, ele foi contratado para Brasília, Distrito Federal. Foi lá onde ele conheceu Gabriela Vasconcelos, que morava em Teresina, mora ainda, né? Os dois passaram a namorar até que no ano da pandemia, em 2020, Lucas decidiu morar em Teresina para ficar mais próximo de Gabriela. Ele, inclusive, tinha um apartamento no Rio de Janeiro. Ele vendeu esse apartamento e, com o dinheiro aliás, ele não vendeu, ele alugou esse apartamento. Com o dinheiro desse aluguel, ele passou a alugar um apartamento em Teresina, onde ele morava. A gente vai trazer mais detalhes, mas eu queria antes trazer já a primeira fala com a mãe, a dona Ana Lúcia, onde ela fala, segundo ela, a versão dela, que foi Gabriela quem convenceu o Lucas a morar em Teresina. Então vamos escutar. O Lucas, ele morava no Rio de Janeiro, porque os tios dele moram lá. Ele quis ir embora para uma cidade maior, porque ele trabalhava como videomaker, e onde a gente mora é cidade pequena. Aí ele foi para lá, ficar perto dos tios, né? E daí resolveu comprar um apartamento lá. Daí comprou um apartamento, montou o apartamento dele lá e tal, e começou a trabalhar como videomaker com o grupo Gaiolas do Funk. É um grupo muito conhecido que tem no Rio de Janeiro, que viaja muito. Aí o Lucas começou a trabalhar na parte de filmagem com esse grupo aí. Aí, numa das viagens dele, ele foi para Brasília a trabalho. Eu tenho até esse vídeo dele filmando a festa e essa ex-namorada dele dançando funk no meio lá. Aí eles se conheceram nesse dia e daí eles trocaram número de telefones, começaram a conversar. Daí na próxima férias dela que ela teve, ela já foi para a casa do Lucas no Rio de Janeiro, passar a férias dele com ele lá. Eu sei que esse menino, a hora que ela voltou para Teresina, ela começou a fazer a cabeça dele para ele vir embora para Teresina, que a mãe dela não conhecia em Teresina, que tinha conhecimento na prefeitura, que poderia estar ajudando ele a arrumar trabalho em Teresina. Ela fez a cabeça dele. Aí o Lucas trabalha como autônomo, ele não tem registro em carteira, né? Aí o que ele fez? Ele pegou e falou, daí conversaram os dois entre si e falaram, então vou alugar o meu apartamento aqui, com o dinheiro daqui eu pago um outro apartamento aí e fico perto de você. Esses depoimentos da Ana Lúcia, da mãe e do pai, a gente traz através de um áudio, porque como ela mora em São Paulo, a gente fez uma entrevista com ela por telefone, por isso que vocês vão acompanhar desta forma durante todo este episódio do podcast. O fato é que Lucas abriu mão do apartamento que tinha comprado no Rio de Janeiro, ele alugou esse apartamento com dinheiro, pagava o aluguel do apartamento que morava em Teresina. Quando o Lucas veio para Teresina, ele não veio sozinho, ele veio acompanhado de uma sobrinha, uma adolescente. Por conta disso, eu vou identificá-la apenas pelo inicial M. Ela tinha 16 anos e assim, eu queria que vocês nesse momento acompanhassem bem e grave esta informação da adolescente de 16 anos que veio junto com o Lucas Vinícius. Até o final eu vou falar um pouco mais sobre este assunto que é importante para a investigação, inclusive. Em Teresina, Lucas conseguiu trabalhar de forma autônoma, fez alguns freela, né, trabalhos para publicitários, agências, clientes que também procuravam nessa parte de videomaker. Comprou drone, inclusive, tinha equipamentos até caros, né, para fazer esse tipo de filmagem, e eles são caros. Equipamento, quem trabalha com fotografia, com vídeo, essas lentes, essas câmeras, são muito caros, e celulares que são de alta tecnologia também, tem um custo bem elevado. Segundo as informações que eu apurei com algumas pessoas, ele estava ganhando algo em torno de 5 mil até 7 mil reais, e a própria mãe confirma que era esse valor que ele tinha por mês, né? Seus gastos em Teresina eram com gasolina do carro que ele andava, que era um Onix, que foi o mesmo que foi encontrado no dia, um Chevrolet Onix preto, né?
Ele custeava a sua própria academia e, claro, a sua alimentação. Passou a fazer o curso de Direito na Faculdade de Estácio e dizia para os pais que seu maior sonho era passar num concurso para delegado, segundo conta a mãe. Os pais que pagavam o curso para ele. A gente agora vai a uma fala onde a mãe, a dona Ana Lúcia, conta um pouco sobre a vida do filho, quando ele veio para cá, sobre esses sonhos que ele tinha. Vamos ver. E ele era meu caçula, de menino. E esse menino, ele é a nossa alegria. Eu falo dele com orgulho de ser mãe dele. A única tristeza que ele está dando para nós é essa de sumir. Bom, agora a gente vai para um momento em que tudo aconteceu, né? Na noite do dia 23 de abril do ano de 2022, Lucas e Gabriela vão a uma festa no sítio Cantão, no bairro Cabral, zona norte de Teresina. Por lá, se divertiram, dançaram, curtiram com alguns amigos e teriam consumido, segundo as informações, muita bebida alcoólica. Versões dão conta de um desentendimento em um dado momento da festa de Lucas com outro rapaz, que se chamava Felipe. Esse rapaz teria conversado em algum momento com Gabriela e teria talvez gerado um ciúmes. A gente não teve acesso ao inquérito, por isso que a gente está colocando muito como suposição, como teria, como seria. A gente vai explicar por quê. Um vídeo, inclusive, mostra o momento em que os dois, né, tanto Gabriela como Lucas, estão se divertindo na festa. Então, vamos conferir esse vídeo. Bom, após a festa, após essa diversão entre eles, já na madrugada do dia 24 de abril, Lucas e Gabriela decidem ir embora da festa. Segundo a versão contada por Gabriela, a única no carro com ele no momento do ocorrido, eles teriam discutido enquanto ela dirigia o carro, que era esse Onix. Ela conta que ele, Lucas, dizia que queria pular do carro em movimento, até que em um dado momento ela para o carro para que ele, Lucas, descesse do carro e então pedisse para ela se afastar, que ele iria pular da ponte Juscelino Kubitschek, que é a mais movimentada de Teresina. Quem conhece sabe que é a avenida, é a ponte que liga a Avenida Frei Serafim à Avenida João 23. Então, por mais que seja um horário na madrugada, há sempre um certo movimento por ali. A Gabriela contou que pediu para que ele não fizesse isso, para que ele não pulasse nas águas do Rio Poti, e ainda segundo a versão, Lucas teria cometido suicídio, né? Pulou e não apareceu mais. A grande dúvida é que só há a versão da Gabriela. Ninguém mais viu o que aconteceu naquele momento e não há câmeras, né? Pelo menos, eu volto a dizer, a gente não teve acesso ao inquérito, que registram o que teria acontecido no que diz respeito a esse momento de ela ter parado o carro no meio da ponte e ele ter pulado, né? O pior de tudo, até hoje, é que o corpo nunca foi encontrado, né? Até a divulgação deste episódio, desse podcast, ninguém sabe onde é que está o corpo de Lucas, ou se realmente Lucas Vinícius pulou e se a gente trata como desaparecimento, né? A gente pode tratar como morte, né? A própria justiça considera dessa forma. Isso fez a família trazer uma série de contestações, até porque a própria delegada do caso, que é a Fernanda Novaes, ela ficou quase um ano, ela entregou o caso faltando 2 dias para completar um ano. E ela disse que a nossa reportagem que não dá mais entrevistas sobre este caso, né? O que terminou causando dificultou um pouco o acesso a algumas informações que nós queríamos. E agora nós vamos a algumas revelações passadas por dona Ana Lúcia, até agora não repassadas à imprensa. E tudo que ela falou com exclusividade por telefone à equipe do Casos Podcast. E aí, dentro do que ela contou pra gente, eu vou relatar por partes, tá? Segundo a mãe, dona Ana Lúcia, novos fatos foram encontrados e estão no celular de Lucas Vinícius, que foi resgatado de alguma forma. Ela não entra em detalhes, e ela disse que, a pedido dos advogados, só vai entregar para o Ministério Público, mas ela disse que prova que Lucas Vinícius não tinha um perfil suicida, né? E por isso ela contesta a versão colocada por Gabriela. Então a gente vai ouvir um pouco do que diz a dona Ana Lúcia. Que eu não quero com maldade com ninguém, eu quero que sejam punidos os responsáveis pelo desaparecimento do meu filho, porque no Rio, meu filho jamais esteve. Meu filho, eu não posso falar para você agora, mas é que vai subir ainda para o Ministério Público, umas coisas que a minha advogada que foi achado no celular,
que provam que o meu filho não tem perfil suicida. As coisas que eles estavam fazendo no momento para o futuro dele, não tem vício nenhum de quem vai se matar, se suicidar. A dona Ana Lúcia e o pai de Lucas, eles falaram também sobre um corpo que foi encontrado no IML dias depois do desaparecimento de Lucas. Eles têm certeza de ser o corpo dele, o corpo do filho deles. E falam por que tem tanta certeza disso. Não, eu fui, eu com ela, a gente foi ver lá, a parte das pernas e dos braços não existe, né, que praticamente foi cerrado, a parte da cara dentária também não tem, na costa dele ele tinha uma costinha mais alta do que a outra da escapa da costa. Quando a gente virou o corpo carbonizado assim, eu e ela já falamos, isso é o corpo do nosso filho. Sim, eu não tenho dúvida que aquele corpo é o dele. E outro detalhe, por que estão botando essas barreiras para fazer o reteste do DNA? Até o Ministério Público já não aceitou. Algo errado tem aí, né? Agora é um momento em que o pai fala que recebeu uma espécie de ameaça de familiares e da própria Gabriela. E ele disse que falavam como se dissessem: vocês não sabem com quem estão mexendo. Depois que encontrarem o corpo do Lucas, vocês vão embora. Então, assim, é algo bem forte que ele coloca como se existisse alguma proteção a respeito do assunto. A gente vai ouvir. A mãe botou o dedo na cara do pai do Lucas. Falou para ele assim, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Dentro do DHPP. Aí ele não abriu o boletim de ocorrência na hora. E fosse comigo, teria aberto já. Ela falou assim, eu sou amiga do delegado tal, sou amiga do comandante tal, porque não sei quem lá trabalhou no ML. Eu falava assim, conheço corpo de bombeiro, delegado. Aí o delegado que se referia é o senhor Vareta, né? Ah, sim. Pessoal do Ministério Público que ela conhecia. E só a gente encontrar o corpo do Lucas, a gente libera vocês para ir embora rapidinho. Ela estava pensando que ela estava... Era um cachorro, era filho de cachorro, que é jogado assim. Ela pensava que o Lucas não tinha parente, não tinha pai nem mãe. É os que eles pensavam aí. Principalmente o pai dela. O pai dela, quando um dia que eu fui conversar com o pai dela falou, eu falei pro pai dela assim, todo dia eu falava com meu filho, 3, 4 vezes no dia. Ele se assustou. Você conversava com o Lucas? Eu falei, eu conversava. É meu filho, todo dia ele ligava para mim. E quando ele não ligava para mim, eu ligava para ele. Falava comigo e com a mãe dele. Até na hora de dormir, quando dava a última ligação, era 10 e pouco da noite que ele chegava da academia, ele ligava para mim, ou eu ligava para ele. A gente tinha contato um com o outro todo momento, entendeu? Muito triste. Para dizer que o meu filho se matou, se suicidou, é como eu falei para a delegada. Se suicidou, cadê o corpo, senhora? Toda Fernanda não sabe. Eu fazia as perguntas para ela, que ela tinha que fazer para mim, eu fazia para ela não sabia me responder. A Fernanda é a delegada, no caso. É a delegada. A doutora Fernanda não sabia nem se tinha feito o reteste do DNA. Por fim, lembra que eu pedi para gravar a personagem M nessa história, uma adolescente? Ela é uma sobrinha de Lucas Vinícius, uma adolescente de 16 anos, filha mais velha filha da filha mais velha da dona Ana Lúcia, e ela veio para Teresina para morar com o Lucas a pedido dele mesmo. Segundo a avó, os custos com a educação mais baratos em Teresina seriam melhor para a família, então decidiram mandar e os dois moravam juntos, o Lucas e essa personagem M. Dona Ana Lúcia pediu que M fosse morar com ele, né, com o tio Lucas. Os dois tinham boa relação, segundo a mãe Ana Lúcia, e transitavam bem, inclusive, dentro da casa de Gabriela. Até que, segundo consta no depoimento de M, quem me passou essa informação foi a dona Ana Lúcia, né, a mãe do Lucas, ela fala de um empurrão em Lucas no dia do ocorrido. Né? É uma informação nunca colocada, né, e a gente está trazendo com exclusividade aqui no Casos Podcast,
e quem nos relata é a própria mãe. Vamos ouvir. Fomos direto no aeroporto para comprar passagem, comprou passagem direto, pagando o olho da cara, porque não tinha nada combinado para fazer aquilo. Aí chegamos 13 horas em Teresina e já fomos para debaixo da ponte. Nós não fomos no Rio procurar nosso filho. Eu e o pai de Lucas fomos para o meio do mato. Nós conversamos entre nós dois. Esse menino fizeram alguma coisa para ele e jogaram aqui ao redor do mato para dizer que ele se jogou aqui no rio. O pai do Lucas e eu fomos para o meio do mato procurar o nosso filho no meio do mato. O pai dela também foi com nós, mas ele não entrou no meio do mato, não. Aí o pai de Lucas atravessou todinho esse rio aí, de fora a fora, no meio do mato, e andando procurar nosso filho. Nós conversamos entre eu e ele, essa história não tá certa, nosso filho jamais se jogaria aqui. Só que como nós estávamos na casa dela, a princípio, nós estávamos fazendo de conta que estava acreditando na história dela. Aí eu perguntei assim, e esse joelho ralado, esse braço todo ralado aí foi feito corpo de delito quando você desceu na Unimed? Yeah. E aí ela pegou e falou assim, eu que ralei lá. Só que a Mirella escutou de madrugada, ela falando dos pais dela assim, que ela tinha caído, que alguém tinha empurrado o Lucas e ele bateu a cabeça na pedra. A Mirella escutou ela falando isso para alguém. Então o Lucas não foi, e está no depoimento da Mirella, esse depoimento está lá, o DHPP não quer ver as coisas. Então existe isso, né, de que alguém teria empurrado. Existe, a Mirella tem 12 anos que estava morando com o Lucas aí em Teresina, ela escutou a Gabriela falar com os pais dela de madrugada. Então tá aí, gente, é um pai, é uma mãe, é uma família, né, que não sabe aonde está Lucas Vinícius, e a gente até considera um pouco forte, né, porque a gente não tem muita informação, lamentavelmente. Ela cobra, né, inclusive, o estado do Piauí, e não tem como a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né, sem querer apontar o dedo para ninguém, mas é um pai, uma mãe, uma família que perde uma pessoa que tá em busca de alguma resposta. E aí a gente fica aí, para finalizar, com algumas falas emocionantes aí da dona Ana Lúcia e do seu Moisés. Eu espero que o Ministério Público faça subir para pedir para o Poder Judiciário daí virar processo isso, porque se fosse o contrário, o meu filho já estaria preso por feminicídio faz tempo. E ele era o meu caçula de menino. E esse menino, ele é a nossa alegria. Eu falo dele com orgulho de ser mãe dele. A única tristeza que ele está dando para nós é essa de sumir. Olha, eu vou falar para você, que a coisa que eu mais queria na minha vida era isso, eu poder, pelo menos, me despedir do meu filho. É um direito que eu tenho, é um direito como cidadã. Eu espero que o Ministério Público faça prevalecer e que peça ao Judiciário para que isso se torne um processo, para que seja realmente investigado. O Ministério Público me deve respostas, porque ela foi a última pessoa a estar com meu filho, ela me deve respostas. O Estado do Piauí me deve respostas. Ninguém se esconde de Deus, né? Bom, gente, então a gente finaliza este episódio, este nosso segundo episódio do Casos Podcast, contando sobre o caso Lucas Vinícius, contando o que se sabe até aqui de forma oficial, né? Após praticamente um ano, como a gente colocou, completou no dia 24 de abril do ano de 2023 um ano, no dia 21 no dia 20, né, véspera de um feriado, foi quando foi concluído o inquérito. A polícia entregou o caso para o Ministério Público. Até a divulgação deste podcast ainda não foi apreciado, ainda não foi definido qual promotor tomaria de conta, e há uma possibilidade por parte do Ministério Público de novas diligências serem acionadas por parte da polícia antes de ir à Justiça.
É importante lembrar ainda que a nossa equipe do Portal 86 produziu diversas matérias ao completar um ano desse caso, né, sem solução, e uma dessas matérias traz uma entrevista completa com a advogada, a Gabriela, o Ítalo Verso, a gente vai colocar aqui, inclusive, mostrando para que vocês possam acessar, a matéria intitulada Advogado Revela Traumas Deixados pela Ex-Namorada, e você pode conferir agora mesmo no Portal 86, tá? Essa matéria foi publicada quando completou um ano do caso. Dentre essas falas do advogado, segundo ele, a Gabriela informa que está também traumatizada com toda essa história, e entre as revelações feitas com exclusividade para a equipe do portal é que ela já tentou se matar por 3 vezes de lá para cá, estando inclusive sob acompanhamento psiquiátrico. Realmente uma questão muito delicada, né? Você, como algumas pessoas podem ter feito, né? Podem ter feito algum julgamento por parte dela, da Gabriela, por ser a última pessoa a estar com Lucas Vinícius, mas são os pais, né? São versões que são contadas. Aí vai caber à justiça, vai caber, após essa conclusão do inquérito por parte da polícia, avaliar e dar um veredicto, né, para a família. Como vocês viram aí, é a própria mãe que gostaria de dar um adeus, saber algum paradeiro do filho, vivo ou morto, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos que acompanharam o nosso segundo episódio do Casos Podcast, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você acompanhou até aqui, acompanhou até o final, não só curta, como também compartilhe nosso conteúdo, divulgue para os amigos. A gente tem mais, todas as quintas-feiras, o Casos Podcast no ar, aqui na TV 86, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Conto com a sua audiência quinta-feira próxima, às 7 da noite.